Olha, família, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um tema difícil de falar, esse do Alexandre de Moraes. Todo respeito à instituição, o STF, a Polícia Federal. Inclusive eu tô regravando o vídeo porque eu usei algumas palavras, porque a gente fica, de fato, a emoção às vezes toma conta, porque é difícil ver a situação que está acontecendo no Brasil, onde um homem praticamente faz o que quer. É isso que todo mundo está vendo. O Alexandre de Moraes, se de fato sofreu alguma agressão, ele estava em Roma, ele não estava como ministro, segundo as informações passadas pela própria mídia de esquerda. É que ele estava ali, né, para uma palestra que o filho dele, de 27 anos, que é advogado, que inclusive esse é um grande absurdo, eu estou agora aqui no Google procurando uma imagem desse filho dele, desse tal filho dele, e a mídia não teve coragem de mostrar em momento algum. Ora, se aconteceu, né, uma coisa dessa, que estão colocando como crime de segurança nacional, se estão colocando assim, um assunto que mexe, né, pode inclusive significar a criação de novas leis para evitar coisas desse tipo. Eu estou vendo a perseguição já aos acusados, tentando cancelar o trabalho deles. É difícil a gente engolir isso, até porque eu tenho a minha visão dos fatos, de acordo com o que eu li, né, nas próprias matérias, o que está sendo passado, a posição da grande mídia, com medo de mostrar as imagens do filho do ministro, um cara grande, disseram que é um cara grande, forte, de 27 anos, dando um aspecto à notícia que ela não tem. Filho de ministro é atacado enquanto estava com a sua família. Quer dizer, filho de ministro atacado enquanto estava com a sua família. Então parece que tinha mais pessoas. Mas era só Alexandre de Moraes e o filho. Que nem o nome eles dão. Quer dizer, a mídia toda ela, não teve coragem de mostrar o tal filho. Por quê? Esse filho tem mais direito do que qualquer cidadão do Brasil, porque até o presidente, quando acontece alguma coisa com essas pessoas, o fato se torna público, a mídia tem o direito de mostrar. Todos nós, qualquer um de nós. Mas parece que com Alexandre de Moraes, né, que demonstra extrema arrogância, colocando a Polícia Federal como se fosse seus guardinhas, a Polícia Federal, que é uma instituição séria, respeitada no Brasil, e conquistou isso com muito trabalho duro, com muitas operações, como a gente já mostrou aqui, inclusive em outros vídeos, dignas de filme. Quem não lembra, né, daquele avião que a Polícia Federal conseguiu parar, o avião cheio de coisas ilícitas, né, e já ia decolando, e os caras foram lá arriscando a vida, bateram no avião para ele não conseguir subir, né, coisas que foi notícia internacionalmente isso aí. Então, momentos de ouro da Polícia Federal, que sempre apresentou um grande trabalho. E vem esse ministro, que eu tenho certeza que as pessoas que estão ali não estão gostando de serem tratadas assim, mas vem esse cara, né, chefe supremo, usa como ele quer. E eu digo isso, meus irmãos, porque, de fato, se aconteceu o negócio em Roma, se ele estava ali como um cidadão comum, e se ele tem razão, estava dentro de um aeroporto, não era em qualquer lugar, que ele procurasse as autoridades de lá e a razão será dada a ele. Mas não, ele coloca a Polícia Federal, traz isso como se tivesse acontecido aqui no nosso território. Nem aqui foi. E foi uma simples discussão pelo que os próprios fatos indicam. Começou uma vaia de um grupo de brasileiros. Aqueles três que estavam lá xingaram o ministro, chamando ele de vendido e comunista. Daí o filho toma as dores, rola um empurra. A mão do rapaz que estava empurrando pega no rosto dele e afasta o óculos, não chega nem a derrubar, pelo que está dito, né? E o cara disse que foi uma agressão e acabou. Aí a gente diz, não, mas deixa chegar as imagens, né, do aeroporto, que já foi pedido. O Flávio Dino, o dinossauro, já pediu essas imagens e, segundo ele, chegaria até o final dessa semana. Mas agora já sai a notícia, tá aqui no Folha de São Paulo, que inclusive essa matéria me foi enviada pelo nosso querido irmão Renato Valim, e já tá aqui, ó, Polícia Federal pede preservação de imagem das câmeras de aeroporto após Moraes ser hostilizado. Gravações serão confrontadas com depoimentos dos suspeitos da ação contra ministro. Quer dizer, matéria recente, viu? De agora, 17 de julho de 2023. Quer dizer, as imagens não vão vir para conhecimento público. Então você vê o cara que é a vítima, é o cara que investiga, porque afinal de contas ele é o chefe. Eu acho muito difícil, né, que algum investigador, algum cara que esteja ali na Polícia Federal vá dar algum parecer diferente do que o chefão quer, né? Então, meus irmãos, que situação difícil. A CPI Lava-Toga era para ontem. O fato de você não ter uma CPI Lava-Toga no Brasil significa, né, que nós não temos nem esquerda nem direita, como eu venho dizendo aqui o tempo todo. O que você tem são pessoas
que procuram a melhor posição e, estando nessa posição, cria-se a narrativa que o povo precisa ouvir para se aproveitar e tirar o melhor benefício possível dos cargos que vão conseguir com apoio popular. Então é uma coisa muito séria, meus irmãos. Já passou da hora. O Supremo, como é uma organização importantíssima para o país, é um poder necessária, não pode ficar sendo fonte de desconfiança do seu próprio povo. Porque, com todo respeito, aqui o cargo merece. E nós temos, com todo respeito, os agentes da Polícia Federal, o chefe desses agentes, o ministro da Justiça, o próprio Supremo, todos são empregados, servos do povo. Não são mais nada que isso. Se acham que são, estão redondamente enganados. Porque não passam de empregados do povo. Portanto, essas imagens são de interesse do povo. Essa história de segredo de justiça, na minha opinião, é uma coisa que já deveria ter sido banida há muito tempo. Porque você não pode ter segredo do seu patrão. Se você é um empregado, você tem que passar tudo que é relacionado aos interesses desse patrão para ele, ou não. Mas esses homens, né, decretam que não. Eu mesmo investigo, eu mesmo coloco os meus para investigar, e isso tem que ficar em segredo. Nós temos pessoas presas que até agora nem a própria pessoa sabe, né? Decretada prisão que a pessoa nem sabe. Não, mas eu vou ser preso pelo quê? Não, é segredo de justiça. Então o Brasil mostra com isso que tem dono. Quando você vê a mídia toda falando, né, como se o ministro estivesse lá com mais familiares, quando na verdade só estava com o filho. Quando você não tem um corpo de delito, porque não ficou nem marca no rosto do filho dele. Então você vê que tudo é uma narrativa. Os lacradores já foram pra cima, que isso também é crime, você perseguir as pessoas. Se a pessoa deve alguma coisa, a justiça vai lá e vai cobrar. Mas já estão indo em cima, né, do pai do rapaz que estava envolvido na briga, porque foi ali a esposa, o filho, né, e o pai. Então tratando 3 brasileiros. Não, foi uma família com outra família. E aí, essa família já está sendo perseguida. Estão procurando a empresa, né, que o homem trabalha e pedindo a demissão dele urgente. Olha, esse cara não pode estar aqui representando a empresa, porque parece, né, que o cara trabalha, pelo que eu li aqui, principalmente nas mídias de esquerda, canais de esquerda e tudo, o pessoal falando que ele trabalha revendendo peças, né, de uma empresa de fora, e ele é o representante aqui, e estão exigindo a demissão do cara. Quer dizer, é perseguição. A gente já viu isso com vários atletas, com outras pessoas o tempo todo. Eles não ficam satisfeitos apenas, né, que a pessoa responda na justiça. Agora, quando é um, né, que mexe com pequeninos, que a gente vê o tempo todo aqui, quando é um que entra na casa de um pai de família, tira a vida de todos para levar o celular, a moto, o carro da pessoa, não, mas isso aí era vítima da sociedade. Esse aí merece, inclusive, né, se ele se apresentar com um advogado, esperar o inquérito, o julgamento em liberdade. Quantos, como eu já falei aqui também, acontecido aqui na minha cidade, onde um Golf, né, atropelou um casal, saiu arrastando os dois embaixo do carro até desmanchar. E o cara se apresentou com um advogado e disse, não, pode esperar e o julgamento em casa, você é réu primário, você veio com um advogado, beleza, o cara fez isso, viu que ia ser condenado, o pessoal começou a reclamar, pessoas como eu fizeram vídeo, ele viu a repercussão que estava tendo, deu no pé até hoje. E você não vê a mídia dar destaque a essas coisas, não vê. Agora um caso desse aqui, principalmente numa justiça lenta como é o Brasil, tantos problemas para se resolver, você vê virar o principal assunto, ser usado como bandeira de lados políticos. Esses ministros, com todo respeito à posição de ministro, mas não à pessoa em si, e sinceramente para mim é desprezível, que é o Alexandre de Moraes, Barroso, todo respeito à posição de ministro, mas com pessoas desprezíveis, na minha opinião. Eles não têm postura de ministro. Você vê na cara deles, quem assistiu à cerimônia de Lula, né, na posse dele, você vê a alegria dos caras. Nem disfarçam, porque é uma coisa muito séria, meus irmãos, isso aí. O Alexandre de Moraes ficou na frente da coisa mais importante do país, que é a nossa democracia. E esse homem que deveria ser completamente neutro, claramente tem o seu lado político. Claramente torceu para um dos lados. O Barroso agora disse o quê? Nós derrotamos o bolsonarismo. O que é que ele quis dizer com isso? Não estou insinuando nada aqui, apenas faço uma pergunta. O que eles estão dizendo com isso? O que é que dá a entender? Que brasileiro hoje, tirando alguns gatos pingados de esquerda, mas que brasileiros hoje confia nas nossas instituições como alguns anos atrás?
É uma mancha que está ficando, meus irmãos, e vai ser difícil de ser apagada. E é lamentável isso, porque, repito, você vê uma instituição como a Polícia Federal, o trabalho que ela tem aí no currículo não é brincadeira, meus irmãos. Temos heróis de farda ali. E de repente você vê, né, o país todo à mercê de um homem, e já deixou claro para mim, repito, né, se fosse uma pessoa humilde, sensata, teria resolvido por lá mesmo. Olha, eu tô aqui em Roma, eu não tô como ministro, as imagens estão aí, se de fato meu filho foi agredido, vai ficar provado, né, e todas as posições legais serão feitas. Mas você vê que na hora mesmo, o pessoal do aeroporto com certeza analisou as imagens e viu que não passou de um empurrão, né? Mas já colocam como agressão, e isso vai servir pelo menos como argumento para que se criem novas leis mais arbitrárias que dê mais poder a quem já tem demais. Enfim, meus irmãos, eu vou ficar por aqui, né? Eu já estou medindo cada palavra aqui, porque para falar desses assuntos, das duas uma, ou você se acovarda e não fala, né? Ou você mede cada palavra, e essa já é a segunda vez que eu estou gravando justamente por causa disso, porque realmente, quando você começa a ler a matéria, eu não aguento, né? Você não consegue terminar a matéria porque você vê os termos que a mídia usa, agora é toda ela, né? Dando a entender, não, o filho do ministro foi agredido enquanto estava com a família, dá para parecer, né, que tava um monte, tava a velhinha lá, a vovozinha, tava a mãe, não, tava o pai e o filho, no caso o ministro e o seu filho. E os outros 3 brasileiros, uma família, a esposa, o filho e o pai. Mas é absurdo em cima de absurdo, a mídia tratando desse jeito, dando a entender uma coisa que não aconteceu. E o fato de eles quererem colocar essas gravações agora, as imagens, em preservação, para que o povo não veja o que aconteceu, um assunto de interesse nacional, para mim prova, não é? A culpa no cartório, para mim prova que esses ministros se sentem os donos do país, não um empregado que é, não é um servo do povo, não. Eles próprios pensam que são os donos do país. Bom, enfim, meus irmãos, é isso que parece para mim. Deixa a tua opinião aí. A gente vai encerrando por aqui, né? Mas é duro, família, você procurar, né, a imagem de um advogado de 27 anos envolvido em um assunto público, porque isso virou assunto nacional, né, de interesse nacional, e você tem uma mídia que não coloca uma imagem do cara, você vê que o poder desses caras já passou do limite, né? Os freios legais para isso têm que ser acionados o quanto antes, e o fato de não serem acionados só mostra que a gente vive numa grande mentira, numa grande farsa. Enquanto for assim, eu já disse para vocês, eu não me levanto, né, de maneira alguma para dar volta a ninguém, seja quem for. Sinto que muitos de vocês pensam igual. Ah, Davi, é pior porque aí os de esquerda entram. Que seja, pelo menos não terão, né, o meu alvará, a legitimidade que eu darei se eu aparecer por lá. Estou dizendo para você fazer igual, estou dizendo que eu farei isso, enquanto não existir uma CPI lava-toga e as pessoas que devem pagar de forma severa, se de fato deverem. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e fui!